Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, aqui para contar uma coisa para vocês, né? Que aconteceu, que foi bastante intenso aqui em casa, foi um acidente doméstico. E eu preferi não compartilhar antes com vocês, né? Porque foi com a Elise e assim, preferi não compartilhar antes porque eu sabia que poderia ter julgamento. Apesar de que eu sei que assim, 99% aqui da minha comunidade, das pessoas que me assistem, né? São bem, assim, bem colaborativas, são pessoas que têm muito mais acolhimento. Mas assim, naquele momento meu, que eu estava me sentindo muito fraca energeticamente, eu não queria vir para contar. Então, assim, o que foi que aconteceu com a Elis, né? Elis sumiu das redes sociais. A gente tava perguntando porque, inclusive, era para ela ter começado as aulas agora, segunda-feira. Eu sempre compartilho lá nos stories, né? E assim, o que foi que aconteceu, gente? Meu cachorro mordeu Elis. Marley mordeu Elis. Marley, ele é um cachorro de 16 anos, super paciente com Elis, nunca fez menção nenhuma de morder ela, de agredi-la, né? Então, assim, eu lembro que quando a Elis era pequenininha, que ela chorava, ele ficava chorando junto no meu pé. Então, assim, ele sabe que Elis é um bebê, né? Não é mais tão bebê, mas, né? Então, assim, quando a Elis era pequenininha, eu não deixava ela ficar junto de Marley. Por exemplo, quando ela não conseguia ainda ficar direitinha, andando direitinha, porque eu tinha medo dela cair por cima dele e justamente ele morder ela. Mas ele sempre brincava com Marley. Eu não sei se tem imagens disso. Tu ama muito Marley, né, amor? Tu dá abracinho em Marley, Marley... Mas eu sempre colocava nos stories. Ela brincando com ele. Ele tinha bem muita paciência com ela, né? Apesar de ser idoso. Então, assim, tinha brincadeira que eles faziam, por exemplo, puxar o rabo. Ele não gosta, né? Nem um cachorro gosta. Mas às vezes ela puxava e ele não fazia nada. Simplesmente ele se levantava e ele saía. Se ele se sentisse mais incomodado. Mas, assim, dessa vez foi o que aconteceu. A gente tava aqui, super normal. Mas aí tinha tido obra aqui em casa na sexta e no sábado, que o rapaz veio para fazer a nossa calçada aqui. E aí, assim, quando tem obra aqui em casa, Marley não fica, ele não pode mais ficar saindo, né, e voltando, porque, né, são pessoas desconhecidas, assim, meio que desconhecidas para ele. Eu tenho medo dele estranhar. Então a gente deixa ele mais dentro de casa e fica fazendo aquela, né, aquele rodízio. E aí, assim, eu acho que ele ficou estressado, sexta e sábado, mas ele não demonstrou nenhum sinal que estava estressado. E aí, quando foi no sábado, dia 26, no dia 25, aliás, à noite, 11h20 da noite, eu tinha mandado meu marido ir dormir, porque ele tinha acordado muito cedo, para justamente poder receber o pedreiro, né, 6 horas da manhã, ele estava acordado. Então, eu estava muito cansada. Aí eu disse, não, Carlos, vai dormir, que eu fico aqui na sala com a Elis. Aí fiquei com ela ficou ali vendo os desenhos dela, né, no celular e tal. E aí eu disse assim, mamãe, você quer uva? Ela quer. Aí eu disse, pronto, mamãe vai cortar a uva, porque eu sempre corto a uvinha dela, para não se engasgar. E ela tava lá no meu pé na cozinha, esperando eu dar a uva a ela, sendo que ela queria e eu queria cortar várias. Então eu peguei só um assim, né, uma uva, né, que eu tinha cortado e dei na mãozinha dela. Aí ela saiu comendo. E aí a cozinha é bem próxima da sala, graças a Deus, porque assim, tem vezes até que eu venho pro banheiro, deixo ela na sala ou no terraço, né, porque ela já é maiorzinha. Mas, gente, eu não imaginava nunca que isso ia acontecer. E quando eu vi, Marley estava agarrado nela, dando várias mordidas e ela gritando. Foi muito rápido. Eu tava assim, de costas, então eu só fiz assim e já consegui ver a cena. E aí eu corri. E, gente, foi assim, pior momento da minha vida. O pior momento, muito pior do que as duas perdas que eu sofri, muito pior do que a segunda perda que eu tive, que foi uma dor muito gigante, física que eu senti, emocional também. Então, assim, até eu ter noção da lesão, eu pensei que ele tinha pegado na jugular dela, porque o sangue jorrava, gente. Então, assim, é claro que eu não vou botar né, o rosto dela aqui, como é que ficou. Mas depois, quem tiver história vai acompanhando. Agora a gente já, né, já retirou os pontos, já fez mais de 10 dias. Mas foi muito desesperador, muito. E aí, assim, eu achava que eu deveria falar aqui, né? Porque às vezes a gente fala nas redes sociais porque a gente acha que deve uma satisfação. Mas não é que eu deva a satisfação, é porque eu falei pra vocês, né? Depois eu comento, depois eu falo. Então, assim, mas graças a Deus que foi aqui, ele mordeu aqui, então ficou assim, ela levou 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, sim, teve que levar ponto, apesar de ter deixado umas áreas abertas. E aqui também ele pegou no ombro dela, aqui na orelha dela, mas graças a Deus na orelha não fez nada. E, gente, assim,
nesse momento agora que eu estou mais calma, mais tranquila, que deu tudo certo, eu consigo ser muito grata a Deus. Mas no momento, naquele momento, assim, eu consigo ser muito grata a Deus porque não foi pior, né? Porque eu poderia ter pegado no lábio, no rosto, no nariz dela. Então, assim, gente. E aí, quando eu peguei ela, ele simplesmente soltou ela e foi deitar. Sabe? Então, assim, quem tem cachorro tá passiva dessas coisas, eu sei. Mas na hora, acho que toda mãe, né, fica assim, meu Deus, mas se eu não tivesse na cozinha cortando a uva, se eu tivesse do lado dela, isso não teria acontecido. A gente, vou falar aqui as palavras que o meu psicólogo fala. Se a gente pudesse prever, né, o mundo seria totalmente diferente. Não existiria acidente, né? E foi um acidente, mas assim, na hora eu fiquei me culpando, né? Claro, toda mãe faz isso. Até assim, meio que uma defesa do cérebro, sabe? Eu vou me culpar para poder essa dor passar. E aí, mas assim, foi graças a Deus, meu Deus, que não, sabe, não foi coisa pior. Eu levei ela no Esperança aqui de Olinda, que é o hospital mais próximo, né, que o meu plano aceita, que é o Amil. Então, assim, graças a Deus, gente, não tinha ninguém na hora lá no plantão, ninguém. O plantão tava super tranquilo e aí a cirurgiã atendeu ela e pronto, aí teve que dar os pontos. E esse momento dos pontos foi um momento muito doloroso também. Eu não sei como é que minha filha aguentou, porque a médica deu duas opções, ou fazer em bloco cirúrgico, mas eu, como mãe de primeira viagem, eu não entendia bem como é que seria aquele processo. Ou então ali, né, na sala dela, dando anestesia local. Gente, foi muito difícil. Eu agora falo sem me desesperar, mas assim, sempre essa cena ficava voltando na minha cabeça. De Marley agarrado em Elis, dando várias mordidas, da médica dando a anestesia dentro da ferida. Gente, foi muito difícil, muito difícil. E aí depois, como foi no sábado pro domingo, a gente não podia ir levar para vacinar da raiva, né? Porque era fechado. A policlínica no Recife, aqui em Paulista também fechado. E aí quando foi na segunda-feira a gente foi levar, mas não precisou dar vacina nela, porque o Marley, né, é um animal doméstico, já que a gente conhece, já é vacinado. Mas, gente, até ela tirar esses pontos foi muito difícil. Era a medicação a cada 6 horas, então a gente não dormia direito, a gente não descansava. Ainda bem que meu marido, ele estava de férias, ele me ajudou bastante, mas a gente não descansava, a gente ficou estressado. Ela ficou estressada, tinha que tomar remédio 3h30 da manhã, aí 9h30 da manhã, aí depois de 3h30, aí depois, enfim, né, 9h30 da noite, 3h30 da manhã. Então, assim, depois de um tempo, ela já nem abriu o olho. A gente dizia, a hora do remédio, ela tomava, graças a Deus, ela aceitou. Né, tomou cefalaxina, tomou dipirona, ela teve uma febre muito intensa também. Quando a gente voltou do hospital, que eu fui botar ela pra dormir, né, e tal, quando ela começou a dormir, daqui a pouco ela começou a se tremer inteira. Ela se tremia, eu fazia, meu Deus, tá tendo um ataque de convulsão, meu Deus, o que é isso, meu Deus? E aí, assim, ela não estava quente nessa hora, mas já era uma febre. Oi! E aí, assim, começou. E não tava quente. E eu disse, Carlos, a gente tem que voltar no hospital. Ele, não, é porque ela tá cansada. Eu disse, não. Aí eu fiquei pensando, será que a anestesia que tá passando? Né? Porque, assim, eu lembro que quando eu tomei da cesárea, né? Quando foi passando, eu fiquei desse mesmo jeito. Mas não, no caso dela era febre mesmo. E aí, quando a gente entrou no carro, que eu peguei nela, ela tava muito quente. E ela tava desfalecendo. Não sei se ela tava querendo dormir. Gente, foi desesperador. Enfim, então assim, foram momentos muito difíceis mesmo pra gente, que a gente ficou se culpando, mas aí depois, né, de um tempo a gente vê, poxa, realmente a gente não tem culpa. A gente que tem cachorro, né, a gente tá propício a isso. E aí, o que é que aconteceu? Claro que eu não vou doar meu cachorro, não vou matar meu cachorro, né, gente? A gente deixou Marley distante dela. A casa da gente é grande, então a gente deixa ele no terraço. Aí quando ele vai dormir, a gente coloca ele na cozinha, na caminha dele, sabe? E aí eu perguntei pra Elis, como é que foi isso? Ela disse que caiu em cima dele, mas eu acho que não foi. Porque na hora que eu olhei pra ele mordendo ela tava em pé na frente dele. Então, de repente, ela foi fazer algum cafunézinho nele, ele não gostou, ele tava estressado, ele queria dormir e aí teve essa reação, né? É um animal irracional. Quantas pessoas, né, cometem crimes, né? Pessoas assim, né, sem ser animais, né? Então, assim, imagina um cachorro, imagina um bicho que ele tem sua parte irracional. E aí, quando a gente voltou,
do hospital, já era 7 horas da manhã, e quando a gente viu, o Marley estava deitado, dormindo ao lado da cama de Elis. Ele ama muito Elis, então assim, a gente tem essa consciência. E Elis não ficou traumatizada pelo que aconteceu. Ao contrário, ela queria brincar com ele. Eu disse: olha, mãe, parei, expliquei pra ela que Marley tá idosinho, ele tá velhinho, que ele não vai mais poder brincar com ele. Não vai mais poder brincar com ele, e é isso, não vai mais poder ficar junto dele. Mas Marley ama muito Lili, Lili ama Marley, e a gente vai cuidar dele dessa forma. Mas tem hora que é bem difícil, por exemplo, dia de chuva, né? No terraço fica frio, aí eu tenho que botar ele pra dentro, aí eu boto na cozinha que tem uma portinha. Enfim, gente, assim, o trauma, né, aquele estresse pós-traumático meu já passou mais, então vocês estão vendo que eu nem tô chorando, mas sempre que me via a cena, eu via na cabeça, eu chorava muito, né? Então, assim, agora a gente tá mais calmo e a gente, como pais, né, a gente fez o que realmente deveria ser feito. E ela tá bem. Antes de tirar os pontos, acho que no terceiro dia, assim, ela já tava pulando. E aí teve uns pontos, assim, que, não é que inflamaram, mas assim, como foi mordida de bicho, né, ficava saindo pus, a gente levou de volta no hospital, aí fez um ultrassom, aí viram que era isso mesmo, né, por causa da infecção bacteriana, né, mas que o antibiótico estava servindo, então precisava mudar. Então, assim, foram 10 dias bem difíceis pra gente. Mas, né, tudo é aprendizado no final. Pena que é dessa forma. E eu pensava assim: meu Deus, é o rostinho da minha filha, né? Ela tem a barroquinha assim feita a minha, né? E eu pensava assim que ia ficar deformado, mas tá bem tranquilo. Eu vou deixar a imagem aí pra vocês de como tá o rostinho dela. Tá normal, né? Só tá assim com aquela área ainda meio que fechando, porque teve que deixar uns pontos abertos, né? Mas assim, no geral, graças a Deus, deu tudo certo, né? E ela tá pimentinha como sempre, né? E não pude levar ela essa semana ainda, porque como tinha umas áreas assim que não pode bater areia ainda, sabe? Não pode bater sol e tal. Aí eu disse: vou deixar pra semana que vem. Mas ela tá super bem. Vocês estão ouvindo a voz dela? Ela tá super bem, melhor que a gente.